Olá, boa noite. Espero que estejam todos e todas bem, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma live livre, com assunto livre, com um tema, né, que foi aqui intuído no dia de hoje, nesse momento, para que nós pudéssemos conversar. Então, o tema que eu senti hoje de trazer para conversar um pouco, para refletir, tem muito a ver com a autoaceitação, com reconhecer-se do jeito que é e aceitar, né, essas nossas características que nós temos e que por vezes nós tendemos a negá-las, a lutar contra elas, né, ao invés de talvez olhar com outros olhos ou buscar entendê-las, né? Então, e não só características físicas, não só características da nossa personalidade, dos nossos temperamentos, ou coisas nossas que nós gostaríamos de mudar, mas também questões associadas ao nosso corpo físico, né? É bem comum que, às vezes, a gente tente ficar lutando, né? Lutando contra a balança, né? Ou lutando com o nosso cabelo, lutando com o nosso corpo, e exigindo que ele seja diferente, né? Ou que ele seja de uma maneira X que nós entendemos que é a ideal, que é a melhor, e assim por diante. E para exemplificar um pouco essa questão, eu vou trazer novamente, eu venho trazendo nas últimas lives questões minhas, questões pelas quais eu passo, pelas quais eu passei, porque eu só posso dar exemplo, não tem melhor exemplo, aliás, do que aquele que nós mesmos passamos, né? Então, para que também vocês se reconheçam e se percebam aí dentro das suas atividades, enfim, daquilo que vocês passam. E quando a gente compartilha essas questões, gera muita empatia, gera também uma maneira da gente ver que o outro também passa por essas questões, né? Ver que o outro também passa por, às vezes, algumas dificuldades que nós também estamos passando. Então, é por isso que eu trago, muitas vezes, essas minhas questões pessoais para que vocês também se percebam, né? Não é porque eu trabalho com terapia, com energia, com espiritualidade que eu não passo ou não passei por essas questões. Pelo contrário, passo muito e todos os dias. E, às vezes, questões bastante difíceis também, né? Então, falando sobre essa questão de autoaceitação, volta e meia eu me recordo de um período que eu sempre fui, né? Desde criança, eu era a criança da família que era a mais cheinha, né? Que era... Eu não era... Não que eu fosse gorda, nenhum problema com isso também, mas eu era considerada a mais cheinha, né? Então, era sempre a mais fofinha, a mais cheinha, a mais bochechudinha, né? E tudo bem, né? Mas o tempo vai passando aí, né? Eu até tava olhando algumas fotos ali bem engraçadas no final de semana e recordei um pouco disso também, né? E, enfim, e aí, né? A gente vai entrando, né? O tempo vai passando, vai entrando na fase ali da adolescência, então também, né? Eu jogava handebol, então eu era bem fortinha, digamos assim, né? E não só na questão muscular, enfim, né? E assim por diante. Então, na época da faculdade, teve um período em que eu estava muito descontente com o meu corpo. E na verdade, assim, eu estava realmente bastante descontente. E aí eu comecei a entrar muito nesse processo de modificar o meu corpo, né? Emagrecimento, musculatura. Então eu entrei de cabeça mesmo nesse processo. Então comecei com um processo de emagrecimento, mudei muito, de maneira muito radical a minha alimentação, muito mesmo. Então eu fazia muitas atividades. Comecei a fazer atletismo, treinava bastante,
fazia academia, fazia funcional, jogava handebol, então fazia muitas atividades físicas naquela época. E eu comecei a tratar a minha alimentação de uma maneira muito regrada. A questão é que eu entrei tanto de cabeça nesse processo, buscando esse corpo, que de alguma maneira eu idealizei, eu criei, eu achava que era o perfeito, que acabou gerando processos bastante intensos, assim, do tipo, eu não me permitia, às vezes, comer algumas comidas, por exemplo, eu ia para casa da minha mãe, ela fazia pratos que eu gostava e eu não me permitia comer, porque eu não podia comer aquilo não ia fazer bem para mim, eu ia engordar e todas essas questões. Às vezes reunia com as minhas amigas e aí eu, né, ia me privando de às vezes comer muitas coisas que eu tinha vontade, tinha desejo de comer e eu não comia. Ou se às vezes eu me permitia comer alguma coisa, no outro dia eu me matava, né, na academia ou me exagerava bastante, às vezes na corrida, até chegar às vezes à exaustão, para poder compensar da minha cabeça aquilo que eu tinha consumido, né? Então, eu não cheguei, né, a entrar em quadros, não entrei em quadro de doença, né, não cheguei a esse ponto, porque, graças a Deus, eu tive algum estalo, né, alguma coisa aí que me mostrou, enfim, me fez perceber que eu estava indo para um caminho que não era tão bacana, né. Então, estava indo de uma maneira muito extrema. Então, esse movimento de perceber isso fez com que eu começasse a mudar algumas coisas, ser mais flexível comigo, né? E soltando essas neuroses mesmo, né? Que a gente vai criando quando entra muito de cabeça em algumas questões. E nesse meu caso, né? Eu emagreci bastante, que me acompanharam na época, né, que talvez lembram de mim nessa época, percebem que emagreci muito, até olhando umas fotos parece até uma meio doente, assim, né, mas enfim, né, não cheguei a ficar doente, não. E hoje, quando eu olho para tudo isso, né, que isso tudo que eu passei, né, desse processo do corpo, esse processo desse emagrecimento exagerado, de querer chegar num lugar, né? Meu sonho era ter a barriga negativa, né? Que muitas mulheres aí, talvez, homens também, talvez, né? Tinham esse desejo, né? E eu fazia de tudo, mas de tudo, vocês não têm ideia. E eu não conseguia chegar na dita cuja da barriga negativa, né? E hoje, né, e com o tempo, né, eu fui percebendo que tem muito a ver com o meu corpo, o jeito do meu corpo. Olhei para minha família e percebi que aquilo não era tão simples assim, de acordo com o meu estereótipo, de acordo com a minha formação corporal, de acordo com os meus, né, a minha estrutura óssea e assim por diante. Então, aí eu também comecei a perceber, né, que tudo aqui eu estava abdicando de um monte de coisa que eu sempre gostei, ou que eu gostava, como eu amo comer doce, por exemplo, por uma coisa que não fazia muito sentido. Eu estava querendo ser uma coisa que eu não era. Eu queria ser aquela, sei lá, aquilo que eu achei que era o adequado, o bonito, o certo, que seria aceito e etc., que hoje a gente vê tanto, né? Mas, no entanto, eu tirei muito aprendizado dessa experiência, muito, né? Na hora que eu tava vivenciando tudo isso, né? Claro, eu não percebia, né? Eu não enxergava dessa maneira. Mas com o tempo e olhando agora para trás, eu percebo. Né? Então, nesse período, eu lembro que eu usava aplicativo para fazer o controle nutricional, né, das porções dos alimentos. Aí eu lia todos os rótulos dos alimentos para ver qual que era a questão das calorias, as proporções, a questão de gordura. Então, eu entrei muito nisso. E eu aprendi, na verdade, muita coisa também. Aprendi várias receitas legais. Eu passei a cozinhar muito para mim, né? Nesse período também. Eu sempre gostei de cozinhar, mas nessa época eu mudei um pouco, né? A cozinha ficou um pouco mais saudável também. Então, esse aprendizado, por exemplo, de começar a perceber o que vinha nos alimentos, né? A questão nutricional, o que era mais rico nisso, mais rico naquilo, né? Que tipo de nutriente que fazia bem para isso, para aquilo, né? Não estudei isso a fundo, não me tornei uma expert, mas hoje eu tenho já uma noção que na época eu não tinha. Então, isso contribui muito para a questão da minha saúde até hoje,
né? Então, foi algum tipo de aprendizado que eu tive derivado desse período pelo qual eu passei, né? A própria questão de... também de exercício físico, né? Experimentar alguns exercícios que na época, por exemplo, o atletismo, na época eu comecei a correr, eu nunca tinha praticado, e aí eu comecei e passei a gostar, né? Na época do atletismo, treinei bastante, ia acompanhando através do aplicativo. Então, isso é muita disciplina, né? Eu me regrava bastante para fazer esses treinos, ia acompanhando, ia buscando me superar, né? Os tempos que eu tinha feito, a velocidade, a distância que eu tinha corrido. Então, isso trouxe muita disciplina também. Foi um exercício muito legal nesse sentido. E também de superação, né? Eu consegui correr na época uma competição que teve, não me lembro o nome agora, mas que era de 10 quilômetros, então eu fiquei muito feliz. Então, várias coisas que foram muito boas e que derivaram desse período, né? Que eu vejo que talvez eu estava indo para um caminho muito extremo ou que eu me privei de muitas coisas que talvez eu gostaria, né, de ter feito ou experimentado, né? Mas que hoje, né, me tornaram quem eu sou e me permitiram valorizar também o meu corpo. Então, hoje, o meu corpo, do jeito que ele me traz muita satisfação. E antes, eu lembro, antes de eu entrar nesse processo todo, né, de buscar emagrecimento e aquele corpo perfeito e etc., eu costumava fugir da balança. Eu não gostava de me pesar, eu não gostava de ver quanto que eu estava pesando, porque eu me decepcionava com o que eu via, né? E aí, nesse período que eu treinava, eu lembro todo dia que eu saía da academia, eu ia lá e me pesava, ia acompanhando muito, de maneira muito ferrenha, essa minha oscilação de peso. E hoje, né, até foi bem interessante porque no final de semana eu tava passeando e aí com o Felipe, né, e com a minha mãe, e aí eles foram, né, se pesar na farmácia. Eu fiquei por último e eu não ia me pesar, né, então eu já naturalmente remetia a talvez essa questão que ficou lá atrás, desse medo, né, do que a balança ia mostrar. Mas aí logo, né, eu falei, não, moço, por que não, né? E fui e me pesei, e hoje eu vejo que o peso que eu tenho hoje, ele é muito semelhante àquele que eu buscava na época. Então, e hoje a minha alimentação é muito mais tranquila. Naturalmente, aprendi a regrar um pouco mais, né, do que eu tinha lá no passado, mas é muito solta, é muito leve. Eu não deixo de comer coisas que eu tenho vontade de comer. Então, doce que eu amo de paixão, eu como mesmo, né? Faço exercícios físicos, mas não é daquela maneira que eu fazia no passado, muito longe do que era, né? Acredito que posso até melhorar um pouco nesse sentido. Mas veja, quando a gente solta um pouco, a gente não fica brigando, né? Por exemplo, brigando com a balança, naturalmente as coisas elas vão se organizando, elas vão se ordenando. E eu honro e agradeço muito por esse período em que eu fui tão ferrenha assim, que eu fui às vezes tão disciplinada e tão rígida comigo, porque foi em função dele que hoje eu tô aqui. Porque foi em função desse período que foi talvez um pouco mais criterioso, digamos assim, e até um tanto quanto difícil, que hoje eu tenho essa percepção do meu corpo, dos alimentos, dos exercícios e coisas que eu aprendi naquela época, né? Então, eu agradeço esse período que eu passei, eu não quero vivenciar ele da mesma maneira com a qual eu vivenciei na época, mas ele me trouxe muito aprendizado, né? Então, é muito legal isso de perceber. Então, agora eu solto, né? Agora eu vivo, né, a minha vida do jeito que eu acho que é adequada, e assim fica muito mais fácil. E naturalmente o meu corpo, percebendo que que eu não estava brigando com ele foi se moldando para ser o que ele tem que ser, né? Então hoje eu sou muito feliz com o corpo que eu tenho. Então eu respeito o meu corpo e naturalmente, como ele se sente respeitado, ele responde para mim da mesma maneira. Então, isso é muito bonito de perceber. E a gente não consegue perceber isso no nosso dia a dia, ou se a gente não para analisar e para perceber.
O mesmo acontece com os nossos temperamentos, não é? Então, às vezes, eu não queria ser assim, eu não queria ser assado, eu queria ser diferente, eu queria ser menos isso, eu queria ser mais aquilo. Não é? Todo mundo tem disso, né? Ai, porque eu sou muito brava. Ai, porque eu sou muito crítica. Ai, porque eu julgo todo mundo. Ai, porque eu me cobro demais. A gente também faz isso com a nossa personalidade, com os nossos temperamentos. É natural, a gente faz isso porque a gente queria ser diferente. Só que enquanto a gente fica nesse combate, né, do negar que é assim, ou do lutar para ser diferente, veja, luta, combate, é um negócio que já é mais, ele é mais agressivo, então a gente está se agredindo, não é? Então, quando a gente começa a lutar contra a gente mesmo, contra o jeito que a gente é, contra a nossa personalidade, contra os nossos temperamentos, naturalmente eles vão se revoltar conosco, eles não querem sair dali, eles não querem perder essa briga. E aí a gente fica nesse impasse a vida inteira lutando para ser diferente, ao invés de olhar para eles com outros olhos. Poxa, essa é uma parte minha. Poxa, eu sou assim mesmo. Mas, então, até onde? Como que eu consigo mudar, né? De que maneira que eu posso olhar para isso de um jeito diferente para usar essa característica que eu tenho ao meu favor? E aí, quando nós começamos a fazer isso, essas nossas características respondem para nós também de um jeito diferente, né? Uma característica, assim, tem várias que a gente olha com maus olhos e que, na verdade, todas elas que nós olhamos com maus olhos têm uma polaridade positiva. Basta que a gente perceba, né? Então, vamos esperar. Aí, tá voltando. Então, por exemplo, uma delas, né? Quando a gente fala, nossa, aquela pessoa é uma pessoa manipuladora, né? Quando se fala uma pessoa manipuladora, geralmente vem soa como uma coisa negativa, né? Como uma coisa ruim. Mas manipular se refere a mexer, né? A manipular, por exemplo, objetos. Uma pessoa que cozinha é uma pessoa manipuladora, que manipula os ingredientes para ter um resultado X. Então, é claro que você naturalmente vai manipular o outro, talvez, para fazer aquilo que você gostaria. A questão é, o outro está sendo prejudicado com a tua manipulação? Está fazendo mal para os outros? O outro tá fazendo uma coisa só pro teu bem, pro teu prazer e tá deixando de lado talvez os anseios dele, tá se prejudicando com isso. Então a manipulação ela não é ruim, depende da maneira como ela é aplicada, depende da intenção que ela é aplicada. Então eu vou manipular o outro para ele fazer sempre o que eu quero e só do jeito que eu quero, né? E aí eu não me permito ser manipulado, né? Eu só vou manipular, não me permito ser manipulado. Engana-se, né? Iludida, porque é mentira, né? Quem manipula é manipulado também e não percebe esse movimento, que está sendo manipulado da mesma maneira, só que não percebe, só que não admite. Então, o manipular não é ruim, depende da maneira como nós manipulamos, né? Depende do que nós manipulamos, de quem nós manipulamos. Né? Então, tem várias características que a gente olha com maus olhos e que, na verdade, são positivas, desde que bem aplicadas, naturalmente, né? Até se vocês tiverem aí, às vezes, alguma característica que vocês têm e que vocês entendem que costumam olhar com maus olhos, né? Podem ir colocando aqui para a gente talvez poder trazer e discutir e talvez reverter um pouquinho essa maneira de olhar para essas questões, né? Uma questão que eu trago muito também, uma característica que eu acredito que eu sou, né? Que eu acredito que eu sou, não, que eu sou mesmo. Eu tendo a ser bastante controladora. Então, eu quero ter controle de tudo e de todos, né? Eu quero que seja do meu jeito, do jeito que eu planejei, do jeito que eu organizei, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero e assim por diante. Quando eu estou usando essa minha característica de manipuladora numa polaridade negativa, digamos assim, eu costumo me prejudicar e prejudicar os outros também. Prejudicar as minhas relações, prejudicar, né, o meu dia a dia.
Porque é um controle muito rígido de que eu não vou ser feliz, eu não vou estar bem se não for desse jeito. E nunca é desse jeito. Ou nunca é totalmente do jeito que eu queria, né? As coisas não dependem só de mim, né? Tem muitos outros fatores que fazem com que tudo isso se modifique. Então, a hora que eu percebo que, poxa, eu posso ter controle ou eu posso ter uma administração das coisas, mas eu preciso ter uma certa dentro desse controle. Então, né, se eu entendo isso, fica mais fácil. E como que o controle pode ser bom? O controle ele pode ser bom no sentido de ordem, no sentido de organização. Então, se eu consigo organizar, administrar as minhas coisas, então isso é muito bom, né? Eu tendo a ter, usar adequadamente o tempo, eu tendo a ter bons resultados, uma coisa vai encaixando na outra, né? Eu aprendi outra coisa também, aprendi a fazer o plano B, o plano C, o plano D, né? Que pro caso daquele meu plano que tá aqui na minha cabeça, que é o plano A, né? Não dá certo do jeito que eu pensei, então eu já pensei no B. E aí quando eu vou, né, o A não dá certo, eu já sigo com o B e já não me estresso e não fico me cobrando e etc, né? E com outras pessoas também. A partir do momento que a gente passa a compreender que a gente não tem... Veja, a gente não tem controle nem sobre nós mesmos. Nem vai ficando mais leve, porque a gente entende que cada qual tem o seu jeito, age da sua maneira, faz as coisas do jeito que acha que é adequado e tá tudo bem, né? Agora, se aquilo que o outro tá fazendo tá me incomodando tanto, eu preciso falar, eu preciso conversar e aí já é outro papo, né? Mas falando dessas nossas questões que a gente muitas vezes não aceita, à medida que a gente passa a olhar com outros olhos, elas vão se modificando e vão respondendo para a gente de uma maneira diferente. Então, hoje eu trato o meu controle de uma maneira um pouco mais tranquila. É claro que às vezes ele sai da orbe, às vezes eu solto, às vezes um tom de controle mais pesado, que daí eu já percebo, opa, não é bem assim, não é bem dessa maneira. Então, ele continua aqui, faz parte de mim, ele vai continuar comigo sempre, né? A questão é a maneira como eu vou lidando com ele e a maneira como ele vai sendo expresso para mim e para os outros. Então, quanto menos a gente luta, quanto menos a gente combate as coisas que são nossas por natureza, mais fácil fica, com mais leveza nós levamos a vida, fica muito mais tranquilo, né? Então, um desafio, uma sugestão que eu trago para vocês é se percebam, poxa, o que eu nego tanto em mim? Meu Deus, por que eu nego tanto isso? Né? Ou que eu finjo que eu não sou assim, né? Isso a gente faz muito, né? Ai, eu não sou isso. Ai, eu não faço aquilo. Ai, eu não julgo ninguém. Ai, eu não critico ninguém. Ai, eu não me acho, né? Essas coisas a gente faz muito. E quanto mais a gente fala que a gente não faz, mais a gente faz. Só que a gente não quer enxergar. A gente finge que não faz, né? Pra ser bonzinho, pra ser bonitinho. Ai, não, porque não, né? Sou um mestre ascensionado já. Só que não, né? Se a gente tá aqui vivendo essas experiências todas é porque tem muita coisa ainda pra gente melhorar. Então, um grande exercício é isso. Você perceba, poxa, o que é que você faz e que você tanto nega, né? Ou o que é no teu corpo? Por que você nega tanto o teu corpo? Algumas funções dele, algumas, né, coisas que você não gosta. Por que você quer modificar tanto? Por que você não gosta tanto? E comece a, talvez, olhar com outros olhos, a olhar a perfeição divina em tudo que é, né? Uma coisa que eu digo e já disse várias vezes, por que né, seria diferente conosco? Por que nós não seríamos perfeitos se todo o resto na natureza já está perfeita? Né? Nós somos perfeitos do jeito que somos e tá tudo bem, né? Às vezes com o nariz maior, o nariz menor, um pouco mais magrinho, um pouco mais nervoso. Tudo tá, os nossos temperamentos sim são bons. A questão é a gente aprender a lidar com eles e tá tudo certo, né? Então, é esse exercício que eu deixo, se perceba, reconheça aquilo que você costuma olhar com maus olhos para você e procure olhar o que tem de bom aí, né? Então, faça uma lista, enfim, pense, avalie, porque isso é muito legal e é um baita exercício de autoconhecimento,
né? Pra se reconhecer como sou assim mesmo, e daí, né? E daí? Então, tô prejudicando o outro, tô fazendo mal pro outro, tá fazendo mal pra mim, opa, então esse é um indicativo de que eu preciso fazer algum ajuste aqui. Agora, se não tá fazendo mal pra ninguém, nem pra você e nem pros outros, relaxe, aceite que dói menos, é melhor, né? A vida vai ficar muito mais suave, muito mais leve, tá? Então, ó, na live livre de hoje era isso, um assunto super bacana, super legal, trouxe um pouco aí sobre minhas questões que eu passo, que eu reconheço, que eu já passei. Espero que tenha servido para vocês também poderem se reconhecer, se perceber, tá? E, enfim, né, compartilhe com quem vocês quiserem, vai ficar salvo. Eu agradeço por vocês estarem aqui. E qualquer dúvida, qualquer questão, não deixe de me chamar, não deixem de me contatar para a gente trocar ideia, vai ser um enorme prazer, tá bom? Então, ó, uma linda semana, um grande beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau!